Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. Nesse terceiro vídeo de elementos da mecânica, o Glaumo vai falar ainda em porcas e parafusos, né? Mas uma coisa interessante que ele vai falar agora, que eu acho muito importante, é a questão da identificação dos parafusos, tá? A gente vê, geralmente na cabeça do parafuso, a gente vê uns números ali, e a gente precisa saber bem o que significa aquilo. Porque às vezes você pega um parafuso, mediu, o tamanho é o mesmo, a rosca é a mesma, então você pega um, tira um e bota o outro, tá safo. Depende, galera, nem sempre está safo, tá? Então a gente precisa saber o que significa aquilo que está escrito no parafuso, que é para a gente ter certeza de que a gente pode trocar um pelo outro sem nenhuma implicação na segurança do equipamento, tá legal? Então essa questão da identificação, eu acho legal você ter isso, não de cabeça, mas pelo menos como material de consulta. E uma outra coisa que o Glaumo vai revisitar, que ele vai trazer de volta para a gente, é o gráfico de tensão. Então esse gráfico de tensão, ele vai relembrar aquilo que a gente já estudou lá atrás na resistência de materiais. A gente vai trazer de volta os termos de zona elástica, zona plástica e tensão de ruptura, tá legal? Então é um gráfico bem simples, um gráfico de fácil entendimento e que ele vai trazer de volta só para a gente meio que dar uma relembrada nesses conceitos, tá bom, pessoal? Então aproveitem bem o vídeo aí, tá? O Glaumo vai levar esse assunto com vocês. Valeu, galera! Agora vamos dar início à terceira aula do módulo Roscas e Parafusos. Vamos lá? Rosca Whitworth. Pessoal, a principal característica dessa rosca, que a difere de uma rosca métrica, por exemplo, é o ângulo da rosca, que nesse caso é de 55 graus. Na métrica, como vimos, o ângulo era de 60 graus. Assim como nas roscas métricas, nós temos as roscas Whitworth BSW, que é do tipo normal, ou BSF, que é do tipo fina. Aqui entra uma outra característica desse tipo de rosca. Enquanto nas roscas métricas, comumente a gente chama, quero uma rosca de passo 1,75 mm ou de passo 2 mm. Aqui a gente não usa esse tipo de nomenclatura para o passo. Usamos quantos passos ou quantos fios de roscas existem em um intervalo de 1 polegada. No exemplo aqui, temos 20 fios por polegada. E se eu quiser saber quanto vale o passo, como nas roscas métricas, é só dividir uma polegada, que é 25,4 milímetros, pelo número de fios. Na sequência, temos a rosca americana, UN, que pode ser do tipo UNF, que é a rosca fina, ou pode ser do tipo UNC, que quer dizer rosca normal, ou rosca, traduzindo literalmente do inglês, seria a rosca grossa. A rosca americana usa o mesmo conceito de passo na prática que a rosca Whitworth. Aqui também fazemos referência ao passo na forma de roscas por polegada, fios por polegada, ok? Na figura que está sendo mostrada agora, nós temos um comparativo entre a rosca fina e a rosca grossa. Note que a rosca fina você tem um número muito maior de fios por polegada do que a rosca grossa. Na rosca fina do exemplo, nós temos 16 fios por polegada e na rosca grossa, 10 fios por polegada. Além dos dois tipos de roscas já mencionados no padrão americano, nós temos outros mais. E aí fica a título de curiosidade, quais são elas? A rosca americana também é organizada por classes. Temos a classe 1, 2 e 3. Imagine um conjunto de parafuso e porca. Caso a construção tenha sido pela classe 1, a porca vai entrar com folga no parafuso. Se fosse da classe tipo 2, o ajuste entre a porca e o parafuso seria um pouco mais, digamos, apertada. E na classe 3, a porca iria entrar de forma muito justa, com a tolerância muito pequena no parafuso.
Então, como seria a leitura de um parafuso americano? Aqui temos o exemplo. Esse parafuso possui meia polegada de diâmetro, possui 20 fios por polegada, é do tipo UNF, ou seja, de rosca fina, é da classe tipo 2, ou seja, é um ajuste intermediário, né? A tolerância média, não possui grandes folgas, nem possui grandes ajustes, grandes apertos. E é do tipo A, que é a única coisa que eu não falei ainda. Tipo A quer dizer que a rosca é externa e tipo B que a rosca é interna. Um exemplo de rosca interna é uma porca. Agora nós vamos estudar um pouco de um assunto muito importante dentro dos parafusos, que é a classe de resistência de parafusos. Vocês já devem ter notado que na cabeça da grande maioria dos parafusos existe uma numeração composta por 2 ou 3 dígitos. Este número representa a classe de resistência do material utilizado no parafuso. E através da leitura desse número, você terá a capacidade de saber se esse parafuso vai aguentar ou não a tração que será solicitada, se esse parafuso tem uma dureza alta ou baixa, se tem uma tenacidade alta ou baixa. Se você pode aproveitar, por exemplo, esse parafuso para confeccionar uma bucha. Ou seja, ele te dá uma série de informações e com base nessas informações você poderá aplicar ou não o parafuso em questão. Antes de explicar essa numeração, vamos recordar um pouco do diagrama tensão-deformação de materiais. Todo metal ele tem uma zona elástica. Essa zona é a zona a qual um material ele funciona como uma mola, ou seja, aplicada-se uma tensão a ele, ele vai sofrer uma deformação e quando essa tensão cessar, quando você tirar a carga em cima ou a tração em cima do parafuso ou de qualquer outro elemento, o material volta ao seu estado normal, volta à sua geometria inicial. Após essa zona elástica, existe a zona de escoamento. Na zona de escoamento, o material submetido a um esforço não mais voltará à sua geometria padrão quando esse esforço se cessar. Por exemplo, quando um carro sofre uma colisão que ao consertar esse carro precisa ser colocado massa, epóxi, é porque a lataria do carro sofreu uma deformação plástica, ou seja, ela nunca mais vai voltar a seu estado normal. A lataria, o ferro, nunca mais vai voltar a seu estado normal. Passada a zona de escoamento, caso a tensão, a carga, ainda esteja sobre o material e essa carga for aumentando, ele vai chegar aqui no limite de resistência e o material começará a sofrer ruptura. Então, para a nossa explicação, o que você tem que tomar ciência é o limite de escoamento aqui no final da zona elástica e a tensão de ruptura aqui, limite de resistência e tensão de ruptura. Então, por exemplo, o que quer dizer esse 8.8? Bem, aqui temos dois exemplos de numeração, ou dois exemplos de classe de parafusos, o 8.8 e o 10.9. O primeiro dígito antes do ponto é sempre relativo ao limite de ruptura do material, ou seja, o material já passou da zona elástica, já passou da zona plástica e está sofrendo ruptura. Então, nós vamos pegar o primeiro dígito e multiplicar por 100. Daí teremos 800 newton por milímetro quadrado, igual a tensão de ruptura. O segundo dígito ele indica a tensão de escoamento, ou seja, na maioria das aplicações é onde a gente quer trabalhar. A gente quer que um parafuso ele sofra deformação elástica, mas quando a gente tirar a porca, que ele volte à sua configuração normal.
E o que é que ele está representando? Depois do ponto, a gente tem o número 8. Então a gente multiplica o número 8 por 10 e temos em porcentagem 80% da tensão de ruptura. Vou chamar aqui de TR. Ou seja, 80% de 800 newton por milímetro quadrado, que é igual a 640 newton por milímetro quadrado. O segundo exemplo, eu já escrevi aqui para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro dígito vezes 100, temos a tensão de ruptura de 1000 newtons por milímetro quadrado. E no segundo dígito, 9, quer dizer que temos 90% da tensão de ruptura, ou seja, para se atingir o final da zona elástica. Fazendo as continhas, nosso parafuso permanecerá na zona elástica desde que sua tensão não ultrapasse 900 newton por milímetro quadrado. Obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima e valeu!